Então, pessoal, continuando a nossa discussão sobre estudo de imagens, nós acabamos de finalizar, no vídeo passado, né, o estudo qualitativo, a qualidade de imagens, os tipos de imagem que a gente pode ter nas mais variadas situações, ok? De espelho plano, espelho convexo e espelhos côncavos. Legal? Vamos ver aqui algumas relações para que na hora que vocês fizerem as questões, vocês já eliminarem alternativas, vocês já terem um padrão de raciocínio mais automatizado aí. O que eu disse para vocês? Aqui nós vamos ter 7 possibilidades de imagem, ok? Elas nunca se repetem. Olha lá, virtual direta igual, virtual direta maior, virtual direta menor. Legal? Não forma imagem. Real invertida menor, real invertida igual, real invertida maior. Então, situações diferentes vai ter que dar classificações de imagens diferentes. Não tem como 2 espelhos ou diferentes, ou 2 posições diferentes de um mesmo espelho, né? No caso do côncavo, dar imagens de qualidades iguais, ok? Situações diferentes, qualidades de imagens diferentes. Toda imagem virtual, ela é direta, virtual, direta, virtual, direta, virtual, direta. Ok? Toda imagem real, ela é invertida. Real, invertida, real, invertida, real, invertida. Legal? Toda imagem virtual, tecnologicamente, é utilizada simplesmente para visualização daquele objeto. Ok? A partir do desvio regular da luz. Legal? Essa imagem real e invertida, tecnologicamente, são utilizadas para sistemas de projeções, beleza? Por quê? Porque vai existir um ponto real no espaço em que os raios se reorganizam, assim como eles estavam no momento da sua saída dos objetos, né? Então, se eu colocar um anteparo naquele ponto, ele vai ser iluminado de tal forma a dar a impressão do objeto naquele local. Eu consigo projetar a imagem anteparo. Então, falou de olho humano, é projeção de imagem, imagem real que forma nessa situação. Falou de máquina fotográfica, porra, está projetando imagem. Falou de um reto projetor no quadro, projeção de imagens. Beleza? Sistemas de projeção de imagens trabalham com imagens reais. Legal? Ok? Nessa construção de raciocínio nossa, eu fui do espelho mais simples para o espelho mais complexo. Tanto é que eu comecei com o espelho plano, era simplesmente posicionar o objeto e utilizar as leis da reflexão. Conseguimos dar a qualidade da imagem. Legal? Depois fomos para o espelho convexo. Já tínhamos que ter posicionamentos, posições em relação ao espelho e o eixo principal e saber os raios notáveis para determinar o ponto de coincidência dos raios refletidos e conseguir dar a qualidade da imagem, classificar a imagem. Legal? Foi. Mas dá só um tipo de imagem. Tranquilo? Todo espelho plano é o espelho do nosso dia a dia, que dá a imagem de quê? Direta, assim como a gente vai visualizar, virtual e igual. O espelho convexo no nosso dia a dia são espelhos retrovisores, que ele dá a imagem direta, não vai ter inversão da imagem, que eu quero visualizar ali o objeto, mas distorcendo, como diminuindo o tamanho da imagem em relação ao objeto, para que naquele espaço especular, naquele espelho, eu consiga ter um campo de visão maior. Beleza? Eu aumento o campo de visão quando eu diminuo a imagem. Eu consigo ver mais coisas dentro de um espaço, obviamente. Legal? Ok? Show de bola.
que mais que a gente pode ver? Falou de situações de imagens reais, vai ter que ser espelho côncavo. Falou situação de imagem invertida, vai ter que ser espelho côncavo. Inclusive, toda imagem real é invertida e as situações de imagens reais invertidas só acontecem com espelhos côncavos. Falou de ampliação de imagens ampliadas, né? Uma imagem maior do que o objeto, nós estamos falando de espelhos côncavos. Legal? Show de bola. E o espelho côncavo me dá 5 possibilidades e por isso que ele é mais complexo. E aí eu fui falando as possibilidades do ponto mais próximo do espelho para o ponto mais distante. E aí fica organizado, olha que legal como fica organizado. Então, pensando nesse mapa mental, na forma que organizei, são 7 possibilidades. A do meio, qual é a possibilidade? Espelho côncavo com objeto em cima do foco. Então, no meio aqui, está a possibilidade do objeto em cima do foco não forma imagem. Então, falou de situações que não formam imagem, também a gente tem que pensar em espelho côncavo. O que eu brinco com os alunos pré-vestibular todo ano? Eu falo que estudo de óptica é igual estudo de vestibular. Beleza? Quando o seu interesse ele é virtual, estou falando estudo online, o seu interesse é virtual, ele não existe na realidade, né? A sua vaga vai ser virtual. Então, antes de você ter foco, antes do foco, a sua vaga no vestibular vai ser virtual. Beleza? Então, vamos ter foco, vamos ter disciplina, que após o foco, tudo vai ser real. Então, o que eu estou querendo dizer, só para vocês memorizarem? Todas as possibilidades que o objeto está depois do foco são situações de imagens reais. Maior, igual e menor, ok? Entre o foco e o centro de curvatura, maior. Em cima do centro de curvatura, igual. Após o centro de curvatura, vai ser menor. Legal? Foi? Então, com isso, galera, boas questões e caem direto, tanto no Enem quanto em outros vestibulares, uma mera análise de uma situação em que eles querem saber qual é a qualidade daquela imagem. Então, isso aí responde muita questão para a gente. Beleza? Ok? Show de bola. Alexandre, massa. Entendi. O estudo qualitativo, ok, conseguiu dar qualidade. E o estudo quantitativo? O estudo quantitativo vai ter algumas situações, por exemplo, de espelho plano, que nós vamos analisar nas próximas aulas. Mas o que a gente tem que compreender em relação ao estudo quantitativo aqui do espelho plano, no início agora, e vou falar dos espelhos esféricos, ok? O que falta de situações de análise de espelho plano, que espelhos conjugados, algumas outras situações, objetos se movimentando em torno de espelho, espelho rodando, objetos transladando em torno de espelho, são situações que tem aí no livro, são todas situações de aplicações dentro de espelho plano. Isso aí são situações mais complexas que eu estou deixando por último, ok? Vamos lá em relação ao estudo quantitativo. Beleza, Alexandre. Aqui é fácil, porque você está me falando que a imagem é igual. Então, se eu souber o tamanho do objeto, eu sei o tamanho da imagem. E nas outras situações? A imagem é menor quanto? 2 vezes? 3 vezes? Qual é a forma que eu consigo achar uma relação matemática para saber o tamanho da imagem em relação ao tamanho do objeto? Ok? No estudo quantitativo, de óptica,
Primeira coisa que vocês têm que saber. Quantitativo. Primeira coisa que vocês têm que saber. Eu só faço estudo quantitativo de saber qual é o tamanho real da imagem, qual é a distância da imagem, quantificar esses parâmetros que a gente está olhando, essas distâncias, né? Essas dimensões, depois que eu faço o estudo qualitativo. Eu só dou quantidade depois que eu dou a qualidade. Beleza? Ok? Então, depois que você fez o estudo qualitativo, você pode pensar nesses valores de distância da imagem, distância do objeto. Existem duas relações matemáticas para a gente fazer todo o estudo quantitativo quanto à distância, tamanho de objetos. Ok? Primeira equação. O que a gente percebeu? Que o tamanho do objeto e o tamanho da imagem tem uma relação diretamente proporcional com as suas distâncias, respectivas distâncias. Então, o que a gente pode concluir com isso? Que o tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto, ele vai ser igual ao quê? A distância da imagem sobre a distância do objeto. Ok? Então, se você chega numa situação que precisa quantificar o que tem as relações das distâncias, você sabe as relações dos tamanhos, ok? Nós chamamos isso de taxa de ampliação. O tamanho da imagem é quantas vezes maior que o tamanho do objeto, de acordo com a diferença da distância aqui, né? Da razão da distância do objeto. Então, nesse caso aqui, se a distância da imagem for o dobro da distância do objeto, o tamanho da imagem será o dobro. Uma relação diretamente proporcional. Ok? Ah, Alexandre, entendi. Então, mas se eu quero saber, por exemplo, Alexandre, o tamanho da imagem, mas a questão não deu a distância da imagem, só deu a distância do objeto. Aí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que achar a distância da imagem para saber quantas vezes um é maior que o outro e determinar o tamanho da imagem. Ok? Então, existe uma segunda equação que nós chamamos de equação de Gauss. Equação de Gauss, que fala o seguinte, que o inverso do foco é igual à soma dos inversos das distâncias. Quais distâncias? Distância da imagem e distância do objeto. Ok? Beleza? Então, essa é a segunda equação que a gente utiliza para o estudo de quantitativo. Legal? Só que é o seguinte, velho, tem que tomar um cuidado muito grande aqui. O que eu falei com vocês? Antes de fazer o estudo quantitativo, eu tenho que fazer o estudo qualitativo. Legal? Qualitativo. Da qualidade da imagem. Por que eu tenho que fazer isso? Porque na hora que eu vou usar a equação de Gauss, eu tenho que fazer estudo de sinais. Como assim estudo de sinais, Alexandre? Tudo que for virtual vai ter que ser negativo. E tudo que for real vai ter que ser positivo. Legal? Então, como assim? O foco pode ser real ou virtual? Pode. Quando que ele vai ser real? Quando eu estiver falando de espelhos côncavos. Então, quando eu falar de espelho côncavo, o foco vai ter que ser positivo. Quando eu falar de espelhos convexos, o foco vai ter que ser negativo. Legal? Por isso que eu dei ênfase no início de, olha, gente, presta atenção, espelhos convexos, o foco vai ser uma posição virtual. Para vocês, na hora de fazer estudo de sinal, está facilitado. Legal? A distância do objeto vai ser sempre real, então ela é sempre positiva, porque o objeto é posicionado numa região real. E a imagem, se for virtual, vai ser negativa. Se for real, vai ser positiva. Ok? No caso de espelho convexo,
a imagem é sempre virtual. Vai ser o quê? Negativa. No caso de espelho côncavo, depende. Se for antes do foco, a imagem é o quê? Virtual. Vai ser negativa. Beleza? Se for depois do foco, vai ser real, vai ser positivo. Legal? Se for em cima do foco, não forma imagem. Tanto é que aqui dá um valor indeterminado. Não é isso? Show de bola? Aí um aluno, de vez em quando, me pergunta assim, distraído. E no caso de espelho plano, Alexandre, eu uso positivo ou negativo? Espelho plano não tem curvatura. Se não tem curvatura, ele não tem centro de curvatura. Se não tem centro de curvatura, ele não tem foco. Então, a equação de Gauss é utilizada somente em espelhos esféricos, ok? A primeira relação de proporcionalidade entre tamanhos e distâncias pode ser usada em espelho plano, mas se a gente sabe que as distâncias são iguais, obviamente a gente sabe que os tamanhos são iguais e que a razão vai ser 1. Não vai existir taxa alguma de ampliação. Legal? Ok, galera? Com isso, gente, nós finalizamos nosso estudo qualitativo e quantitativo dos tipos de imagens formadas por todos os tipos de espelhos e todas as situações possíveis. Legal? Ok? O resto que a gente precisa agora, em relação a essa parte do conteúdo, é fazer uma pancadinha de exercícios, ok? Como faltam só 6 minutos, eu não vou prosseguir além disso, ainda mais que 2 horários é informação pra caramba, mas o que eu vou pedir para vocês? Façam o máximo de exercícios que derem desse capítulo, que nós vamos fazer na quarta-feira uma varredura de todos os exercícios que envolveu essa discussão que a gente fez até o momento. Beleza? E aí a gente valida o que foi discutido na quarta, na quinta e sexta-feira nas 2 aulas eu finalizo essa discussão deste capítulo. Foi? Então, show de bola, galera. No mais, um abraço para todos e eu vou subir as aulas dessa semana todas agora, assim que finalizar com vocês, tá bom? Um abraço para vocês.